Plano de tratamento para uma paciente com diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Inicialmente, é necessário que sejam verificados os sinais vitais da paciente. Feito isso, nós aplicaremos o teste de sentar e levantar. Para a realização do mesmo, precisamos posicionar a paciente em uma cadeira com altura de 45 centímetros, sentando sem encostar as costas. Medimos a altura da borda superior da patela até o solo. Neste caso, foi de 52,5 centímetros. Antes da realização do teste, é necessário perguntar de forma leiga como a paciente está se sentindo, se sente cansada do pulmão ou das pernas, mostrando a escala de Borg. Inicialmente, a paciente referiu o Borg de dispneia inicial igual a 3 e de fadiga 3 também. Conferido isso, a paciente é instruída a levantar e sentar da cadeira. É necessário contar quantas repetições serão realizadas dentro de 1 minuto. Após essa avaliação, nós detectamos uma fraqueza muscular da paciente. Portanto, o nosso objetivo foi focado em fortalecer o músculo quadríceps. Para esse objetivo, nós idealizamos uma conduta de extensão da perna realizada na cadeira com a utilização de caneleiras. Então, seria realizado 3 séries de 10 repetições durante 3 vezes na semana. Inicialmente, também perguntamos como a paciente está se sentindo e mostramos a escala de Borg. Feito isso, nós posicionamos a paciente sentada com um rolinho embaixo da perna e as caneleiras nos tornozelos. Instruímos como ela deve realizar o exercício. Então, este exercício deve ser realizado 10 repetições bilateralmente. Ao final, também questionamos a sua escala de Borg. Para a reavaliação, nós pensamos no teste de sentar e levantar, que ele seja feito mensalmente. Através desse treinamento, nós esperamos que a paciente seja capaz de melhorar o número de vezes que ela realiza o teste de sentar e levantar, assim como melhorar o Borg de dispneia e o de fadiga. Então, como outra avaliação, nós pensamos no teste de caminhada de 6 minutos. Então, como é realizado esse teste? Essa paciente vai andar por um corredor de 30 metros. O ideal é que faça 2 vezes com intervalo de 30 minutos, porque da primeira vez ela pode se confundir um pouco. E os cuidados, então sempre verificar a PA, a frequência cardíaca e a saturação, antes, durante e depois da realização do teste. Então, a gente primeiro explica para esse paciente como que funciona todo esse teste, que ele vai andar por aquele corredor de uma extremidade à outra, pode ter um cone, pode ter uma cadeira, no nosso caso era uma cadeira. Então, vai explicar para esse paciente, vai mostrar a escala de Borg e vai perguntar qual que é a sensação de fadiga. Então, qual é o cansaço da perna dessa paciente e também qual a sua dispneia, no caso, a sua falta de ar. A gente explica certinho como que vai funcionar, verifica a PA e coloca o oxímetro de dedo nessa paciente e o tempo todo, durante a realização do teste, ela vai ficar com esse oxímetro para a gente estar sempre verificando frequência cardíaca e saturação. Então, a gente explica que ela vai andar o mais rápido possível, sem correr. Ela não pode correr durante esse teste.
ela é permitido descansar, então a paciente ela pode descansar, ela pode parar o momento que ela quiser. No entanto, o cronômetro ele não vai parar, ele vai continuar normalmente. Quando ela quiser voltar a andar, ela pode. Então, demonstrando o terapeuta sempre ao lado do paciente, avaliando a distância, então quantas voltas ele deu, a ida e a volta, sempre cuidando, perguntando se ele tem alguma sensação de cansaço, se ele está sentindo alguma tontura, algum mal-estar. E o avaliador, ele sempre, a cada minuto, ele deve estar incentivando. Então, sempre dá palavras de encorajamento. Por exemplo, o senhor está indo muito bem, mantenha o ritmo, faltam apenas 4 minutos. Vamos lá, está indo bem, já foi mais da metade. Então, sempre encorajando esse paciente. E ao final desse teste, o paciente ele vai sentar e você vai novamente mostrar para esse paciente qual que é o Borg dele, tanto de dispneia como de fadiga. Então, sempre perguntando as outras sensações também, se está sentindo alguma falta de ar, alguma sensação de desconforto. E como objetivo, nós pensamos em melhorar a capacidade cardiorrespiratória, já que ele tem durante esse teste, ele tem uma fraqueza durante a realização do teste, então o ideal é melhorar esse condicionamento. E também nós pensamos como conduta no treinamento aeróbio na bicicleta ergométrica. Seria um treinamento de uma intensidade moderada, mais ou menos 3 a 5 vezes na semana. E o ideal é que essa paciente ela siga o que foi dito pelo fisioterapeuta. Então, aqui demonstrando, colocando o oxímetro na paciente, sempre verificando a PA, a frequência cardíaca e a saturação dessa paciente. Orientamos, então, mostrando a escala de Borg, perguntando a dispneia e a fadiga. E também nós sempre vamos ver se esse paciente, como que ele está nessa bicicleta. Porque o ideal é não ficar com as pernas muito dobradas e nem muito estendidas. Então, se o paciente estiver com a perna muito estendida, pedir para ele levantar. E daí, com isso, você vai arrumar o assento para que ele fique o mais confortável possível. Então, você pede para ele levantar, arruma o assento. E daí, aqui é quando o paciente ele está fazendo. Então, você sempre explica o que está fazendo, a carga ela tem que ser nem muito leve e nem muito pesada para esse paciente ele conseguir realizar. Então, você explica para ele que você vai pôr uma carga ali moderada, que ele consiga fazer, sempre lembrando que é um paciente com insuficiência cardíaca, que ele pode ter alguma descompensação. Então, sempre ficar muito atento a isso. E sempre vendo se o paciente está conseguindo realizar, se ele está com alguma dificuldade ou não. E ao final da realização do exercício, então, você sempre vai mostrar o Borg novamente para esse paciente e questioná-lo. Então, a intensidade do exercício, novamente, falando, ela deve ser moderada de 50% a 70%, e esse paciente ele deve ter um Borg entre 3 e 4, não deve ser um Borg muito alto, tanto de dispneia como de fadiga. Em relação ao tempo, então, 3 a 5 vezes na semana, e a frequência é de 10 a 60 minutos. Então, às vezes, vão ter dias que aquele paciente ele vai ter uma dificuldade de fazer, por exemplo, 60 minutos, 50 minutos. Então, sempre pensar que pode ter uma adaptação. Então, em relação à reavaliação, nós pensamos em uma reavaliação mensal do teste de caminhada. E o que nós esperamos, então, como resposta? Nós esperamos que essa paciente ela consiga atingir uma distância maior, porque a distância que ela atingiu de 490 metros
não foi uma distância satisfatória para a idade. Ela atingiu 450 e não 590, que era o ideal.